Hoje a gente estreia o podcast do Uberlândia Retrô de um jeito que eu sinceramente acho difícil alguém esquecer, porque o nosso primeiro convidado não é só um político não, é alguém que atravessou décadas, viu Uberlândia crescer, participou de decisões que mudaram o rumo da cidade e se tornou, querendo ou não, um dos nomes mais marcantes da nossa história. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem é essa criança aqui? Olha bem, hein? Se eu te dissesse que esse menino começou a trabalhar cedo, passou por banco, entrou no agro, virou líder, foi deputado federal por 5 mandatos e prefeito de Uberlândia por 4 vezes, você acertaria quem é? Comenta agora antes da resposta. Quero ver quem realmente conhece a história da cidade. Porque hoje você não vai ver só entrevista não. Você vai ver bastidor, decisão difícil, erros, acertos, pressão, família e o lado que quase ninguém conhece. Com vocês, no primeiro Uberlândia Retrocast, Odelmo Leão. Então roda a vinheta. Se a história tá aqui, Uberlândia Retrô. Conta o que aconteceu, Uberlândia Retrô. Venha se divertir, Uberlândia Retrô. Aperte logo esse play. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Sejam muito bem-vindos, seres nostálgicos, saudosistas do Uberlândia Retrô. Nós estamos aqui pela primeira vez no YouTube com o nosso primeiro episódio do podcast do Uberlândia Retrô. E se você respondeu quem é essa criança aí que aparece no vídeo, será que você acertou? Será que você conseguiu adivinhar quem que é essa criança que fez história em Uberlândia? Pois é, essa criança nos dá a honra de ter aceitado um convite de ser o nosso primeiro entrevistado de hoje. Senhoras e senhores, com vocês, o Nego. Nego? Oi, Odelmo. Odelmo Leão! O povo deve estar estranhando porque eu te chamei de Nego, né, Odelmo? Mas já vamos contar essa história do apelido? Bom, Nego é desde criança. Eu fui criado pela minha avó, Hilda Leão, e ela me colocou esse apelido de Nego. E ele ficou permanentemente. É um apelido carinhoso. Eu recebo todas as vezes que as pessoas mencionam a mim, Nego, é um sinal de carinho que as pessoas têm com a gente. Então... Ou seja, as pessoas que te encontrarem pelo caminho a partir de agora, que estão assistindo nosso programa, pode chamar de Nego, né, Odelmo? Pode chamar de Nego, não tem problema nenhum. Tá certo. Odelmo, prazer ter você aqui. Eu tenho, o que eu falei agora, eu tenho a honra, o orgulho de te entrevistar, porque o Odelmo não é só um ex-prefeito, um ex-deputado, um ex-presidente do Sindicato Rural, né, ex-secretário da Agricultura. Não, o Odelmo é uma figura histórica da nossa cidade de Uberlândia. Ele sempre fez história desde quando começou, criança. Então, Odelmo, muito obrigado por receber esse convite e inaugurar o nosso podcast aqui do Uberlândia Retrô. O prazer é meu, a honra é minha, inclusive com todos que nos assistem, né? Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para contar um pouquinho da minha vida. Eu nasci no dia 26 de maio de 1946, na cidade de Uberaba. Não completei 2 anos lá, já estava em Uberlândia. E aqui a minha avó, Hilda Leão, é que me criou. Uhum. E desde então, eu sempre tive os ensinamentos dela, os conselhos dela, os puxões de orelhas dela. Teve muito puxão de orelha? Puxa, palmada. Mas isso é da vida, né? Uhum. E a gente vai aprendendo desde criança com a educação que vem do berço. Esta é a verdadeira educação. E, portanto, eu carrego isso pela minha vida toda, com muita alegria, com muito prazer e com muita gratidão no coração. Porque ninguém chega sozinho, você sempre chega ao lado de pessoas. E a minha família foi uma honra tê-la comigo durante esse período inteiro e todos aqueles que conviveram comigo. Se eu vou dizer o nome aqui... É muita gente. Aí nós vamos ver o programa inteiro e vai acabar. Pois é. Odelmo, então vamos lá. Já que o programa chama Uberlândia Retrô, retrô é coisa do passado. Então eu vou começar sobre o passado. Você muda para Uberlândia logo aos 2 anos e cresceu aqui. E eu tive a honra e a oportunidade de assistir uma entrevista sua, não sei se você vai lembrar, com o nosso saudoso Luiz Fernando Quirino. E lá você conta uma história que eu quero que você repita aqui, que é onde você morava ali, você fala mais ou menos o endereço, o local. Como é que é isso? Como é que era Uberlândia? Avenida Forço Pena 709. Era em frente aos Irmãos Garcias, naquele tempo ali. Uhum. E aí depois vários imóveis também foram colocados ali. É uma avenida tradicional de Uberlândia.
E a minha casa era uma casa de alpendre, de varanda. Eu sempre ficava sentado no muro da casa ali, vendo as pessoas passar, os automóveis passar. Naquele tempo, nem calçamento direito tinha. Então, eu convivi minha vida inteira com esses fatos. E sem dizer também que, naquela época, você podia ser criança. Brincar na rua. Brincar na rua, jogar bola, jogar bete. Pique-esconder, aquela coisa toda. Pegar rabeira em caminhão. Roberto, você fazia isso também, Odel? Na João Pinheiro. Você era custoso, Odel? Era. Mas, então, eu me lembro, nós tínhamos uns amigos, que eram o Ricardo, o Ralph, uma turma ali que morava um pouco abaixo da minha casa também, e tinha aqueles móveis testas ali, logo abaixo ali, e tinha um galpão muito grande. A gente subia ali, ia para o telhado, para chegar lá na Afonso Pena, para ver Afonso Pena de cima do telhado, você entendeu? Era a vista que vocês tinham da Afonso Pena. A vista que a gente tinha da Afonso Pena. Então, a minha vida sempre foi uma vida muito simples. Eu sempre gostei de vida simples. Nunca gostei de muitas coisas. Eu gosto muito da minha casa, da minha família. Eu acho que isso aí que dá força para a gente poder exercer as funções que a gente exerce na vida. O Odel está aqui desde 2 anos de idade. E aí vai a terceira pergunta, Odel. Você que praticamente nasceu aqui e você mora aqui até hoje e administrou essa cidade por muitos anos. O que mudou da Uberlândia Retrô, lá do passado, quando você veio, até hoje? É muita coisa mesmo? Mas muita coisa. Agora, eu quero dizer também que graças aos vários administradores que passaram pela cidade de Uberlândia, que ninguém sozinho constrói nada. Então, acho que tiveram grandes administradores aqui, haja vista o seu Vigílio Galasso, o Paulo Ferola, o Geraldo Ladeira, não sei se você lembra dele. Alô, papai, alô, mamãe, na rádio, você lembra? Sim. A difusora, olha que a difusora. Difusora, né? Ainda. A difusora foi a primeira rádio que eu trabalhei, acredita, aqui em Uberlândia? Pois é, pra você ver como são. Mas eu não sou dessa época não, viu, Odel? Mas pode ter certeza que chegou perto. Mas então, acho que é isso, acho que a vida é essa, e a gente tem que continuar a vida, acreditar naquilo que faz, e sempre uma coisa que eu muito me preocupei, com o meu trabalho. Se eu não tiver uma ocupação, você pode dizer, o homem hoje está louco. Eu tenho que ter uma ocupação, eu tenho que ter uma função para fazer. Isso é uma coisa que veio comigo desde criança. Odel, vamos pular um pouquinho para quando você começou a trabalhar. A fase de criança passou, ou talvez nem tanto, porque eu fiquei sabendo que você começou a trabalhar cedo. Você foi ser bancário, é isso? Com 13 anos de idade. Aos 18 anos, eu já estava na subgerência do Banco do Triângulo, que acoplou o Banco Nacional. E aí eu toquei minha vida de bancário esse tempo todo. Permaneci lá durante uns 5, 6 anos da minha vida. Até que eu casei. Quando eu casei, eu fui para a fazenda que era do meu sogro, da minha esposa anterior, né? E aí eu fui administrar a fazenda. Começou tudo aí. Mas então aí eu fui para lá para fazer a administração, que eu tinha alguma experiência na área bancária, levar essa administração para a propriedade rural. E lá eu consegui introduzir muitas coisas de inovação, de acompanhamento de produção, de período entre partos, enfim, para você ter uma orientação melhor sobre a rentabilidade. Na época, a fazenda era toda de pecuária, na pecuária. Hoje você tem diversas modificações aí, como agregação da agricultura com a pecuária, enfim, mas naquele tempo você tinha uma atividade única. Então, fui lá, exerci, gostei do que fiz, acho que deixei uma boa contribuição. Odel, mas cronologicamente, você contou essa história aí, eu quero saber em que ano estávamos e que situação, porque você virou presidente do Sindicato Rural de Uberlândia. Você já era presidente nessa época? Como é que foi essa história? Não, eu fazia parte da diretoria, acompanhava sempre o Sindicato Rural ali, o Zé Zacarias, o Juraci Junqueira, essas pessoas produtoras rurais que sempre ajudavam a administrar o Sindicato Rural. Tinha também o meu ex-sogro, foi presidente do Sindicato Rural. Foi justamente nessa época que a diretoria do Sindicato Rural resolveu
a vender o imóvel do sindicato, que era junto com a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. Lá onde é que... No prédio da CIUB. Da CIUB hoje. Então, o Sindicato Rural ficou com a sua parte, vendeu, a CIUB ficou com o imóvel dela lá, fez as modificações, modernizações, e o sindicato foi investir numa área maior, que é justamente no Camaru. Onde que está hoje, até hoje. Onde está hoje. Porque ali a ideia inicial e que nós implantamos e queríamos implantar, que não fosse só um parque de exposição. Por isso o nome lá é Centro de Amostra e Aprendizagem Rural de Uberlândia, Camaru. Deixa eu perguntar uma coisa, curiosidades aqui do Uberlândia Retrô. O Odelmo vai responder de uma vez por todas, porque a gente fica perdido. Até quando eu estava na televisão, a gente, Odelmo, tinha dificuldade, não sabia o que falava certo. É Camaru ou é Camaro? Camaru. Camaru, não é? É justamente a sigla, Centro de Amostra e Aprendizagem Rural de Uberlândia. Então, a partir de hoje, gente, todo mundo falando Camaru, viu, gente? Camaru de Uberlândia no final, né, Odelmo? Então, vamos lá. Continuando, Odelmo, você passou a ser presidente do sindicato. E dali foi um pulinho para ser... Quando terminou a construção e nós inauguramos, então... O senhor Walter Carneiro não quis ficar mais, então eu assumi a presidência do Sindicato Rural de Uberlândia e fui administrar esse, vamos dizer assim, esse resto de dívida que tinha ficado. Bom, Adelmo, então você estava mais ou menos aí com uns 30 e poucos anos quando estava na presidência do sindicato, porque eu lembro que foi de 83 até 90, né? Foi. Então aí nós fomos consolidar lá o Camaru, implantamos, fizeram ali várias feiras durante esse período, levamos para lá também o Senar, aquelas coisas de ensino, para ter o objetivo, que era ocupar o espaço o tempo inteiro. Então essa foi a ideia, essa foi a construção, essa foi o trabalho de toda essa diretoria. E eu cumpri a minha parte perante eles, quando deixei o Sindicato Rural. Em 90, eu posso lhe dizer que eu deixei sem nenhuma dívida. Então, antes da gente continuar com esse papo gostoso aqui com o prefeito, o eterno prefeito Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, a gente quer agradecer vocês que patrocinaram, que apoiaram esse programa Uberlândia Retrô, antes mesmo que ele existisse. Ele nem tinha saído do papel e já tem um punhado de empresas, de empresários, do comércio aqui de Uberlândia que apoiaram essa ideia que a gente teve, que está dando muito certo. Então, meu muito obrigado à Uniub, que tem cursos EAD digitais ou semipresenciais polo, tá? E olha, atenção, as matrículas estão abertas. Quero agradecer também o Carro de Boi, tradicionalíssimo, desde 2002, servindo você e toda a sua família. Queremos agradecer a RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos com um showroom completo e o maior estoque de toda a região. Um abraço pessoal da RC, da Fly Studios, que é onde a gente está gravando esse podcast maravilhoso. Alô pessoal, da Ivan Negócios Imobiliários, em Uberlândia ou Araguari, o seu imóvel está aqui. Um abraço para todos vocês aí também. A Nacional Pisos, o parceiro da sua obra, você pode seguir @Nacional Pisos Uberlândia no Instagram, que lá tem novidades toda semana. Ao Dr. Wilson José Costa Filho, que é ortopedista especializado em cirurgia do joelho, principalmente cirurgia robótica, e também ao nosso querido Café Cajubá, desde 1968, a sua melhor opção. Muito obrigado a todos vocês que acreditaram nesse projeto. Então, nós estamos aqui com o primeiro episódio, com essa honra de falar com ele, o nosso eterno prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão Carneiro Sobrinho. Odelmo, agora vamos partir para a política. Vamos falar de ousadia. Eu acho que essa talvez seja a palavra que eu encaixaria nessa hora, Odelmo. O senhor foi ousado, porque eu até perguntei, tentei pesquisar, não passou pela Câmara de Vereadores, não foi vereador, não foi deputado estadual, já foi direto para deputado federal. Isso é ousadia, não é? Não, veja bem, eu nunca tive a intenção de entrar em política, nunca. Eu nunca tive esse sonho, eu tive essa pretensão. Mas na vida as coisas vão acontecendo. E você vai se envolvendo, quando vê você já está dentro. Uma coisa que me provocou muito, quando o presidente Collor esteve aqui, ele convidou algumas pessoas para um jantar com ele, e eu fui.
E lá no jantar, todo mundo achava que ele ia fazer o jantar para pedir um apoio, né? O apoio que eu estou dizendo é apoio de recursos, Sim. né? Ele não tocou nesse assunto. Ele falou, eu estou aqui dizendo por que eu estou aqui. Eu estou aqui pelo Brasil. Então, portanto, nós precisamos mudar esse país. Como ele começou as mudanças no tempo do governo dele. E aí, no final do jantar, ele virou para mim e falou assim, escuta aqui, e você? Você não vai dar a sua parcela, não? Você vai ou não vai? Quer dizer, te pressionou ali naquela hora. Naquela hora. Muito bem, isso passou. Passou, mas ele deixou emissários deles sempre me procurando e me incentivando e me cobrando no posicionamento. Que aí que eu resolvi, que a classe rural também reuniu naquela época, e todos eles manifestaram que eu deveria ser o indicado para representar a classe rural no Congresso Nacional. Foi aí que nasceu tudo. Odelmo. E daí para cá... Isso que eu ia perguntar. Não parou. Não parou nunca mais. Nunca mais. Adeus férias. Adeus férias, adeus vida pessoal. Mas daqui a pouquinho eu vou perguntar um pouco dessa vida pessoal, porque eu sei que, apesar de não ter tido muitas férias, mas eu sei que o Odelmo Leão Carneiro, sobrinho, agora está aproveitando uma fase muito boa, mas é daqui a pouquinho que nós vamos entrar nessa fase. Odelmo, eu separei alguns vídeos aqui, a gente já entrou nessa parte de política, né? Então, foram 5 mandatos, é isso mesmo, de deputado federal, né? Daqui a pouquinho nós vamos entrar nos mandatos para prefeito, mas por enquanto nós estamos aí na era deputado federal de Odelmo Leão, e você citou alguns nomes aqui, que eu tenho algumas entrevistas que eu fiz no passado, né? E eu queria que você assistisse um pedacinho delas aqui para falar sobre essas pessoas. Primeiro vamos falar dessa pessoa aqui, não sei se vai te emocionar, porque era também um grande homem, pelo menos na minha opinião, amigo da imprensa. Vamos ver se você vai gostar dessa pessoa aqui, e a gente dá saudade dela, né? A alta dos insumos nos últimos meses, ela tem nos preocupado, porque ela tem feito um distanciamento muito grande do valor real de produção, do valor do VBC. E aí, dá para emocionar, Odelmo? Lógico que dá, faz falta demais um companheiro humilde, sincero, companheiro mesmo. Aliás, hoje em política está muito difícil isso. O senhor falou desse aqui também, que infelizmente também nos deixou e a gente teve a oportunidade de entrevistar. As de crédito representam o empréstimo proposto pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, já aprovado pela Caixa Econômica Federal. Paulo Ferola. Um grande amigo do senhor Virgílio Galassi, um companheiro dele da vida inteira. Ocupou várias secretarias do governo Virgílio Galassi. Agora essa aqui, seu Virgílio Galassi, e aí eu quero falar de peito aberto, porque eu não sei se foi a honra, o prazer, a felicidade ou infelicidade, tudo depende do ponto de vista, porque essa entrevista que eu vou mostrar para vocês e para o Odelmo foi uma das últimas entrevistas gravadas com o senhor Virgílio Galassi. Foi no aniversário do bairro Luiz Otto de Freitas, eu me emociono, porque eu fui uma das últimas pessoas que entrevistei o senhor Virgílio. Eu queria mostrar um pouquinho para o senhor Odelmo, o senhor falar da escola do Virgílio, porque tem muita gente que fala assim, o Odelmo veio da escola do Virgílio. Vamos lá. Por que nós escolhemos aquela área? Porque podia ter trazido mais próximo da cidade um pouquinho, por causa da nascente que tem no meio do Luiz Otto e que deu origem àquele parque, que é hoje uma das maravilhas do Luiz Otto. Você passa aquele, além de ter o córrego no fundo, que a ideia é que seja sempre protegido, ele tem aquela nascente no centro do bairro que deu a possibilidade de fazer aquele centro esportivo. Isso foi muito importante, foi a principal razão, que eu sempre achei que o meio ambiente tinha que ser protegido. Você tinha que ter uma arquitetura natural. Está aí uma das últimas entrevistas do seu Virgílio. O que o senhor me fala, Odelmo? Um grande homem, um grande líder. Acho que ele nos ensinou muito, eu aprendi muito com ele. Trabalhei com ele como secretário de Agricultura de Uberlândia. Pude ali também fazer muitos movimentos a favor da classe rural. E vou dizer, você não tem palavra para descrever o Virgílio. O Virgílio é indescritível? Não. Mas é muito difícil descrever o seu Virgílio. Eu acho que ele... Um homem que sempre pensava lá na frente, no futuro. Ele nos ensinou isso tudo, olha para frente,
pensa na frente. Você não pode nunca imaginar uma coisa sem prever o que vai acontecer também daqui para lá. Então, são as escolas de Virgílio, de Paulo Ferola, essa turma toda aí. Vamos falar uma outra escola que o senhor teve também? Eu não Renato tenho de Freitas também. Ah, sim, o Renato de Freitas, que já foi prefeito também, o Uberlândia. Também. Mas tem uma outra pessoa também que eu sei que o senhor admira muito, que esse eu não entrevistei, não. Alisson Paulinelli. O Alisson Paulinelli, desde essa época que eu militava na classe rural, desde CONDEP, essas coisas todas, sempre eu tive muito amizade com o Paulinelli. E aprendi muito com ele também sobre o agronegócio, sobre a agricultura. E eu vou citar também um último, se o senhor me permite, que é o Rondon Pacheco também, outro, digamos, mestre da política. É o grande mestre dos mestres. Mestre dos magos. Doutor Rondon era uma pessoa que eu tenho muito guardado no meu coração. Quando eu assumi a prefeitura de Uberlândia, ele sempre me procurava. Veja bem, uma coisa que ele me ensinou, falou assim, meu filho, falei, pois não, doutor Rondon, você vai assumir a prefeitura agora. E você vai ter que atravessar uma cachoeira, Nicarágua, como é que chama essa? A Foz do Iguaçu, lá? As cataratas do Iguaçu. Isso. E você vai ter que carregar uma cristaleira cheia de cristais. Você não pode achar nenhum trincar. Eu falei, mas como assim, doutor Rondon? Impossível isso. Ele falou, meu filho, está vendo aquela casa lá? É a Câmara de Vereadores. Você tem que atravessar e não pode trincar nada. Assim que você vai tocar a prefeitura. As suas decisões aqui, que você que tiver que tomar, você vai sentir uma coisa, você vai ser decisões solitárias, você vai ter que decidir. Eu tenho um último vídeo, tem muitos vídeos na verdade, mas eu tenho um último que eu quero saber o que o senhor acha dessa pessoa. Ainda nós estamos na fase deputado, daqui a pouquinho nós vamos entrar na fase prefeito Adelmo Leão. Mas eu tenho um vídeo aqui, prefeito, que eu quero te mostrar para saber o que o senhor aprendeu com esse homem aqui. É um deputado federal que marcou bastante a história do Brasil. E eu quero que o Adelmo Leão de hoje, que está quase fazendo 80 anos, é dia 26 de maio, né, Adelmo? 80 anos. Eu quero que o senhor me fale o que o senhor aprendeu com esse homem aqui, ó. Isso não é uma ajuda só à agricultura brasileira. Por exemplo, o trabalhador brasileiro, quando vai ao supermercado, ou qualquer cidadão, ali está embutido no preço do arroz, do feijão, da carne e assim por diante, 25% de impostos. E se nós, com esta nossa medida, dermos o direito ao Estado de conceder o ICMS presumido à agricultura brasileira, nós vamos aumentar o poder de compra não só da agricultura, mas do trabalhador brasileiro em torno de 19%. Eu acho que esta é a medida que nós estamos lutando nesse momento para que nós possamos ter solução nesse problema que sacrifica toda a sociedade brasileira. Mas o que mudou desse Adelmo aqui para esse que está me dando entrevista hoje? É a vivência da vida, é aquilo que você vive, aquilo que você enfrenta, é que dá a sabedoria e a maneira como comportar para vencer as dificuldades do dia a dia. Então, a experiência é um estudo que você não pega num banco de escola, você pega pela vida. O que muda de deputado para prefeito? Tipo assim, porque as pessoas às vezes não entendem, Adelmo, por que um deputado federal que está lá em Brasília, às vezes hierarquicamente, pelo menos ao que parece para a maioria das pessoas, é que um deputado, um senador, talvez tenha um cargo maior do que um prefeito. Então, por que o deputado que está lá em Brasília quer ser prefeito? Sai do trabalho de deputado para vir, por exemplo, como o senhor veio para Uberlândia? Eu acho que todos soubessem o que é a prefeitura, não queria vir não, viu? Por quê? É bronca. Você vai assumir diretamente uma responsabilidade que você assume com o povo. E a gestão de uma cidade, independentemente do tamanho que ela seja, não é uma coisa fácil. É uma coisa que você tem que dedicar ali de domingo a domingo, 24 horas por dia, porque você fica responsável pela condução de uma cidade. Você já parou para pensar nisso? Sim. A responsabilidade é sua.
Foi o que o doutor Rondon falou. É a cristaleira com os cristais. Isso, né? E ele falou assim também, as suas decisões, vou te falar também, serão sempre solitárias. Você vai decidir. Ninguém vai decidir por você. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos apoiadores, né? Todos que acreditaram no nosso trabalho, né? A gente, claro, precisa valorizar quem nos valoriza. Então, obrigado aí a Nacional Pisos, né? Que sempre é parceiro da sua obra. Você pode seguir a Nacional Pisos Uberlândia, @Nacional Pisos Uberlândia no Instagram, que lá toda semana tem novidade. A Fly Studios também, que é esse local onde a gente grava. A Ivan Negócios Imobiliários, em Uberlândia, o Araguari, o seu imóvel está aqui. A EC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos com showroom completo e o maior estoque da região. O Carro de Boi, que desde 2002 está servindo toda a sua família em Uberlândia. Ao Dr. Wilson José da Costa Filho, que é ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e cirurgia robótica. E também ao nosso Café Cajubá, que é tradicionalismo desde 1968, né, a melhor opção para o uberlandense, para o mineiro e para todo mundo no Brasil, porque hoje em dia o Café Cajubá tem para todo lado. Obrigado de coração por vocês confiarem a gente esse trabalho maravilhoso que é resgatar a história da nossa querida Uberlândia. E Uberlândia é tão querida que o nego quis ficar em Uberlândia, não quis ficar em Brasília. Odelmo, você já começou a falar, né, um pouquinho, o senhor já disse agora há pouco, da responsabilidade que é ser prefeito. Mas se é tão difícil assim, isso significa que o senhor gosta só de desafios e quanto mais difícil para o senhor, melhor, porque o senhor foi 4 vezes. É verdade. É um desafio que você leva disso aí para a sua vida, sabe o quê? As pessoas que você pode ajudar. Mais nada. Quem entrar na vida pública tem que entender uma coisa. Dela você não vai levar nada para você, somente o bem que você fizer. Então, acho que isso tudo é uma somatória. Eu acho que todos nós, um dia, vamos ter que acertar a conta com o nosso pai. Eu, quando chegar lá, espero que seja daqui a uns 100 anos, eu quero chegar e dizer, olha, meu pai, eu fiz aquilo que eu pude. E aqui está o meu resultado, aquilo que eu pude fazer. Então, acho que a vida é isso. Porque alguém você vai prestar conta. E quando você vai prestar conta, você tem que ter um sentimento do dever cumprido. Quando você pega uma administração pública, e as coisas complicadas como são na administração pública, e você chega ao final e pode olhar para trás e sentir, olha, eu consegui, eu cheguei. Daqui para frente agora é o que vem. Mas da minha parte eu deixei pronta. O senhor tem esse sentimento hoje? Tipo, eu consegui, eu cheguei? Graças a Deus. Eu não carrego outro sentimento que não seja este. Cumprir com o meu dever, com o nosso povo e com a nossa cidade. Bom, para quem não sabe, o Odelmo Leão Carneiro, sobrinho, ele entrou para a história não por ser apenas prefeito por 4, vou falar apenas porque é até difícil falar, né? Mas é isso mesmo, 4 vezes prefeito de Uberlândia e, como já falei antes, né, 5 vezes deputado federal. Mas o Odelmo está na história porque esses 4 mandatos juntos foram 16 anos, é isso? 16 anos. E aí tem gente que fala, mas o seu Virgílio também foram 4 mandatos. Mas, na verdade, tem uma explicação aí. O seu Virgílio tem 2 anos a menos, né, Odelmo? Como é que é essa história aí? Porque teve aquele mandato tampão, me parece que foi isto. E naquele mandato tampão, ele não cumpriu os 4 anos. Sim. Então é isso. Essa que é a diferença. E isso dá orgulho, Odelmo? Tipo, eu fui o maior prefeito, pelo menos... Tem gente que... A gente não agrada a todo mundo, nem Jesus agradou, né? Não. Mas pelo menos fala assim, eu tive a honra, o prazer de governar Uberlândia por 4 mandatos e 16 anos. Me dá muita honra e dizer que eu entreguei a nossa cidade no meu último mandato agora, e durante esses anos todos, como prefeito de Uberlândia por 16 anos e como deputado federal por quase 20 anos, eu nunca recebi um protesto, nunca recebi um processo. Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, arrependeu de alguma coisa ou alguma obra ou alguma iniciativa, tanto na carreira de deputado quanto na prefeitura de Uberlândia? Tem alguma coisa que o senhor fala, se fosse hoje eu não faria isso, faria diferente? E o que é? Não,
vou dizer com muita tranquilidade, nos meus 5 mandatos de deputado federal, eu pude ocupar várias posições como parlamentar, presidente de comissão, participei de várias comissões e tenho a certeza que, como deputado federal, na parte legislativa, eu cumpri o meu papel, como na parte também representativa da nossa região, trazendo os benefícios e intervindo nas horas necessárias a favor da nossa região. Então, acho que, como deputado, eu cumpri o que eu pude fazer. Logicamente, tem outras coisas que você não consegue, porque certamente é incompetência, né? No caso do senhor, não tem jeito, prefeito. Mas, da mesma forma, eu diria para você que, como prefeito de Uberlândia também, eu tenho um sentimento de gratidão pelo povo por ter confiado em mim. Primeira coisa é esta. O segundo, conforme eu assumi o compromisso com o nosso povo, nos 16 anos, de domingo a domingo, eu dediquei ao nosso povo e à nossa cidade. Fiz o melhor que eu pude fazer. Em prejuízo do lado pessoal. Calma que daqui a pouquinho nós vamos entrar nessa área do lado pessoal, que eu quero saber que prejuízo que é esse. Não, daqui a pouquinho você vai contar coisas que ninguém sabe, Odelmo. Quero ver. Vamos lá, mais uma pergunta. Qual foi a melhor obra da sua vida? O que você mais tem orgulho em Uberlândia de Orleans? Eu estou falando obra, mas não significa que é aquela de concreto, não. Pode ser alguma coisa, um bem social que você fez para a população. Não vale ficar falando essa. Eu quero que o senhor escolha uma, a que o senhor mais tem orgulho. Mais tem orgulho foi o trabalho que eu fiz junto com a Ana Paula Leão pela saúde pública do povo de Uberlândia. Inclusive, inauguramos um hospital de excelência, que é modelo para o país, espero que continue sendo, que eles não deixem ele perder essa qualidade. Reabrimos na pandemia o Santa Catarina. Sim. E fizemos o maior esforço que nós pudemos fazer pelo nosso povo e pela saúde pública da nossa cidade. Então, a maior obra, que eu mais gosto, foi aquela que eu pude tocar pessoalmente das pessoas. Que é o Hospital Municipal. Inclusive, uma curiosidade, se eu estiver errado, o senhor me fala, pode corrigir. Na época, parece que queriam transformar um outro hospital aqui no Hospital Municipal. O senhor não quis, né? Começou do zero. Falou, não, eu quero uma coisa do início, uma coisa com cara de Uberlândia no meu governo. Foi, porque eu acho o seguinte, você tem que modelar um hospital desse com serviço público. Não adianta você pegar um hospital pronto e querer transformar ele. Não, então vamos começar do começo. Sim. Você projeta pensando naquilo, realiza, e quando ele estiver pronto, ele está pronto para atender a saúde pública. Eu acho que é isso. Então, eu vou te perguntar uma coisa que talvez pode até ter a ver com esse assunto que a gente entrou agora, né, da questão da construção do Hospital Municipal da Saúde, mas, enfim, se não tiver também pode responder a outra coisa. Odelmo, qual foi a decisão mais difícil que o senhor tomou na sua vida enquanto homem público? Aquela que o senhor chegou em casa e que às vezes até chorou escondido porque doeu no coração. Eu acho que é difícil responder isso. Mas eu acho que todas as decisões que eu tomei foram decisões conscientes e amadurecidas. Posso ter tido alguma dificuldade, sim, mas na maioria das vezes eu posso te afirmar para você que eu nunca tive essa dúvida, não. Eu acho que por mim não passou esse momento algum, porque as decisões que eu tomei com consciência. Com consciência. Nenhuma delas foram sem pensar, sem meditar. Olha os conselhos do Dr. Rondon, de novo ele, hein? Nas suas decisões maiores, você vai ter que decidir solitariamente. O senhor se sentiu solitário muitas vezes? Chegou a chorar? Aqui, eu entrando no assunto pessoal também. Não, mas pode entrar, não tem problema não. Já chorou, Odelmo? Porque todo mundo, quando se sente pressionado demais no trabalho, você acaba não aguentando, é pressão para todo lado. Teve algum momento que você precisou de um ombro amigo, não tinha? Você precisou de chorar? E às vezes o leão estava falando mais forte do que o carneiro, né? Nas decisões sempre o leão fala mais forte. Que bom. Então, acho que por isso eu vou te repetir. Todas foram tomadas com consciência. Apesar de eu ter
várias delas ter que amadurecido, ter buscado mais conhecimento para não errar ou errar menos. Isso que eu fiz. Prefeito, agora a gente vai falar sobre assuntos que são políticos, mas também envolve um pouco de coisa pessoal, porque eu quero saber, desses 4 mandatos que o senhor teve, né? O único, eu vou tentar te ajudar um pouquinho, o único que o senhor não ganhou no primeiro turno foi o primeiro. Primeira vez que o senhor candidatou, o senhor foi para o segundo turno. Nas outras 3 vezes, o senhor ganhou já no primeiro turno, não tivemos segundo turno em Uberlândia. E aí vem a pergunta, teve algum opositor, algum adversário político que o senhor enfrentou, que o senhor mais teve dificuldade, aquele que o senhor falou assim, esse me deu trabalho? O primeiro. Esse aí justifica por várias coisas. Primeiro, o povo não me conhecia direito ainda. Logicamente, o João Bittar era um bom deputado, é um moço que atuou muito nas áreas sociais, e eu não tinha tido um trabalho ainda junto à população de Uberlândia. Eu tive como deputado federal. E é muito diferente o deputado federal com o gestor. Então, eu acho que a primeira eleição minha, realmente, eu acho que foi a mais difícil, certamente por não ter um trabalho efetivo ainda em benefício do povo de Uberlândia. Mas eu acho que aprendeu um pouquinho com essa briga, porque depois ganhou todas de lavada no primeiro turno e virou, digamos assim, pelo menos para a maioria, já disse que nem Jesus agradou todo mundo, né, mas virou o prefeito talvez o mais querido da população, da história da população de Uberlândia. Odelmo, chega de falar de política, aliás, não tem como falar com o Odelmo sem falar sobre política, mas enfim, vamos levar um pouquinho para o lado social, para o lado pessoal. O Odelmo Leão, que nunca tirou férias, finalmente tirou férias depois que saiu da prefeitura? Não. Coincidentemente, não. Não? Por quê? Quando você dedica a uma atividade pública, como eu dediquei, principalmente no cargo do executivo, né, você tira todo o seu tempo para aquilo que você tem a responsabilidade naquele momento, que é administrar a cidade de Uberlândia. Sim. E com isso, há mais de 10, 11 anos, eu deixei de lado as minhas coisas pessoais. E por ter deixado, certamente não acompanhei direito. Quando eu voltei, eu vi o desastre que eu tinha que assumir na minha vida pessoal. Mas estou enfrentando, vamos vencer, vamos corrigir o que for possível e da melhor forma a gente sair disso também e continuar a nossa vida, porque enquanto eu viver e eu puder servir o nosso povo, eu estarei aí. Pois é, ainda na vida pessoal, vamos lá, curiosidade sobre Odelmo Leão. Inclusive já vi até na rede social do senhor, porque eu sigo lá e adoro aquele negócio que o senhor faz lá de fato ou fake, e tem uma que eu gostei muito. O Odelmo Leão, ele é leão ou ele é carneiro? Ou que hora que ele é leão, que hora que ele é o carneiro? Olha, vou te contar um fato aqui agora. Quando nós fomos votar a reeleição, eu era líder da bancada do Partido Progressista Brasileiro. E eu reuni a nossa bancada, e nessa reunião a bancada decidiu votar contra a reeleição. E era justamente o Fernando Henrique Cardoso. Então, eu, como líder, eu tenho que seguir a orientação da maioria do partido. Fomos lá, eu encaminhei contra a reeleição, e nós perdemos, o Fernando Henrique ganhou. Aí muita gente falou assim, agora você acabou, Odelmo, agora você está acabado. Eu falei, não, eu estou aqui para servir. E enquanto eu for líder da minha bancada, eu vou ouvir a minha bancada e decidir com ela. O que ela decidir, o que eu vou cumprir. Aí, passado 2 semanas, o Fernando Henrique me chamou lá no Palácio. Eu fui. Falei, certo, agora vem o puxão de orelha, né? Aí, quando eu entrei, como é que vai, presidente? Tudo bem? Tudo bom, Odelmo? Como é que está você? Como é que você está hoje? Você está leão ou carneiro? Ele falou isso? Ele perguntou para mim. Falei, depende do jeito que o senhor entrar em mim. Está respondido? Quer dizer, depende do problema que tiver pela frente. Né? Depende a bronca, a bucha, o tamanho do abacaxi que o senhor tem que descascar, né, prefeito? Depende. Agora, outra pergunta, pessoal. O senhor teve uma época aí, aliás, desde quando eu te conheço, desde lá, o senhor está falando da primeira disputa à prefeitura de Uberlândia, que teve muita dificuldade, quando o senhor ganhou. Eu acho que até mesmo antes, né, desde a época de seu Vigílio, o povo falava isso. O tal do coronel, né, falava com o seu Vigílio, depois acho que continuou falando com o senhor.
E aí veio uma coisa tipo de disputa política, né? Os partidos de oposição usando esse termo, né? O Uberlândia agora está no coronel. E aí passaram-se os anos e anos e anos e veio a era da internet, dos memes, das brincadeiras das redes sociais, e o senhor virou o coroné. O senhor gosta disso ou detesta, Odelmo? Não, sem problema nenhum. Isso, para mim, é um apelido que me colocaram também, é o que eu sinto como carinhoso. Quer dizer, o coronel representa o que é bravo. E eu demonstrei minha vida toda que eu não sou assim. Depende do jeito que entrar. Se é leão ou se é carneiro. Eu acho que é isso. Então, eu vou fazer um negócio agora, gente, que todo mundo tem vontade de fazer. Já que depende do jeito que ele está, vamos ver se ele está leão ou se ele está carneiro. Odelmo, põe esse óculos, por favor, porque esse é um momento histórico aqui no Uberlândia Retrô. Eu estou vendo que ele está carneiro hoje, gente. Agora olha para aquela câmera lá, Odelmo. Esse é o nosso querido Odelmo Carneiro, tá, gente? Porque o leão, quando tem que ficar bravo, o homem fica bravo. E eu sei disso porque já trabalhei com ele. Eu lembro muito bem, Odelmo, que quando a gente trabalhava junto, pode tirar o óculos, Odelmo, ficou bonito mesmo, gostei. E esse óculos eu quero homenagear a Depressiva, né? Porque foi na época da pandemia, né, Odelmo? Vamos também dar nomes aos bois, né? Na época da pandemia que todos sofríamos, enclausurados em casa, o senhor tomando decisões dificílimas, né? Que eu pensei até que o senhor ia falar aquela hora, que dá vontade de chorar, porque você tem que gerir uma população e talvez dar ordens que o senhor talvez não queria dar. E nesse momento da pandemia, a Depressiva, eu vou elogiá-la aqui, né? Criou a sua imagem lá com esse óculos. Então esse óculos a gente veio desde aquela época para deixar a vida mais leve, porque estava tão difícil a gente viver com tantos desastres, sofrimento. E quando o senhor viu o senhor de óculos lá na internet, todo mundo falando do coroné de óculos lá, o que o senhor achou? O senhor achou bom naquele momento? Eu achei uma brincadeira saudável. Então acho que eu recebo também essa brincadeira e essa, vamos dizer assim, essa colocação de coronel com muito respeito, sem problema nenhum. Coisa boa. Odelmo, mais perguntas pessoais. Como é que está o Odelmo? Eu sei que tem um Odelmo aí no coração que está apaixonado. E olha que não é pela Ana Paula, viu, Ana Paula? Não é por você, não. Não precisa querer vir aqui, o nego está apaixonado. Ele está apaixonado, você já tem muito tempo. Agora chegou outra pessoa na vida dele. E quando chega esse tipo de gente, eu falo por experiência própria, a gente não quer saber de ninguém mais. Tem um tal de Francisco, que chegou recentemente, que o Odelmo, o homem só quer ficar com o menino. É o netinho, filho da Maria Hilda, né, e do Lucas, né? É verdade. Que Deus abençoe eles todos e que dê um bom futuro para o meu neto, porque eu tenho a certeza que ele será um homem lutador também. E me conta essa experiência de Odelmo recém-vovô, aos 80 anos de idade. Mas presta bem atenção, eu já tenho 6, com ele 7. A experiência de sobra, então. Bisneto é 2. Você já tem mandato, Odelmo, o senhor já tem mandato, né? O senhor já tem mandato para ser vô e bisavô, mais do que teve como político, então. Pois para você ver como é que é, né? Agora, mais uma pergunta pessoal, e já estamos chegando aqui no final, mas a gente, inclusive, recentemente fui te entrevistar lá no seu gabinete, no seu escritório, né? E aí, o senhor, a primeira coisa que o senhor me viu, o senhor veio me perguntar das notícias do nosso querido Uberlândia Esporte. E aí eu sei que o senhor é torcedor do Uberlândia Esporte. Graças a Deus nós estamos vivendo uma fase boa agora, né, Odelmo? Mas eu sei também que o senhor torce para o time. Então eu vou te perguntar qual que é esse time que o senhor torce e eu não aceito o senhor falar Uberlândia Esporte. Não pode não, tem que falar. Qual que é o outro time que o senhor torce? O outro depois do Uberlândia? O senhor saiu bem. Não, depois do Uberlândia é o Fluminense. Fluminense. E o povo sabe disso? Lógico que sabe. E outra coisa, se jogar Uberlândia e Fluminense, eu sou Uberlândia. O senhor torce para o Uberlândia? Torço. Que coisa boa. Ou seja, é uberlandense até no futebol, né? Até no futebol. Agora, então, já que entramos nesse assunto, o Uberlândia Esporte, o senhor me perguntou aquele dia na entrevista coletiva, né, que o senhor, inclusive, nós vamos falar aqui no finalzinho, o motivo da entrevista coletiva, que foi a questão da sua candidatura, que o Leão não parou. Mas o senhor me perguntou aquele dia sobre o Uberlândia Esporte, a gente estava num momento ruim, e o que o senhor está achando agora com essa SAF aí? Uberlândia, pelo menos enquanto nós estamos gravando esse episódio, Uberlândia vem de bons resultados? Eu acredito muito. São empresários novos que estão aqui, já com alguma experiência, e eu tenho a certeza que eles vão montar um bom time e vai dar muita alegria a nós ainda.
eu acho que tudo está no começo. Então, você tem que dar um tempo para eles poderem se organizar, reorganizar e montar uma estrutura e fazer um bom time. E aí, tem uma coisa que me parece que eles estão perseguindo também. Fazer a base. Sim, importantíssimo. Porque se não construir a base e ficar só para o negócio de compra jogador, vende jogador, não vai funcionar. Você tem que criar o seu jogador. Então, antes de eu ter uma surpresa para o senhor, mas eu vou deixar essa surpresa para o final. Então, a última pergunta é a seguinte. Por que o Adelmo Leão Carneiro, que está prestes a completar 80 anos, decidiu, ao invés de, como a gente fala muito do Uberlândia Retrô, né, o pessoal lá da Praça do Balvilelo, nos bancos lá, por que o senhor não vai jogar uma dama, um xadrez, Adelmo? Para que o senhor vai? O senhor candidatou de novo, prefeito? Dá licença. Mas você quer que eu morra? Não. Se eu não estiver trabalhando na ativa e resolvendo problema, indo para cima, eu não sou eu. Aí o senhor morre mesmo. Aí eu falo assim, o homem morreu. E aquele dia o senhor chamou a gente lá para um café da manhã e contou para todo mundo. O senhor é candidato a deputado estadual, né? Sim, e por uma razão muito simples. Primeiro, a deputada Ana Paula Leão está fazendo um grande mandato de deputado federal. E como primeiro mandato, a coisa mais difícil naquela casa é você, de primeiro mandato, conseguir chegar aonde ela chegou. E, portanto, eu acho que ela tem o dever de continuar o seu trabalho. E eu vou também, não parando, logicamente, trabalhar para o Uberlândia no Estado, que eu acho que eu posso fazer muita coisa no Estado ainda, ou cobrar muita coisa do Estado ainda, que é direito da nossa região, e às vezes não estão chegando aqui. Bom, então eu prometi que ia encerrar, mas antes, espera aí, tá aqui, dá licença. Aqui a gente é no improviso. Como o senhor torce muito pro Fluminense, prefeito, quero te dar um presente, tá? Ah, não. Pega aí, prefeito. Esse é um presente que olha só que coisa mais linda, prefeito. Não, fala a verdade. Não, eu tô te dando, prefeito. Nunca te dei um presente tão bonito na minha vida. O que o senhor achou desse aí? Mostra para a câmera lá, prefeito. Olha aí, olha lá. Olha o tanque que é bonito. Já pensou onde é que eu vim parar aqui hoje, hein? Pelo amor de Deus. Não gostou, prefeito? Agora, você sabia de uma coisa? O Flamengo é filho do Fluminense? O senhor está falando igual meu tio, que é Fluminense roxinho. É filho do Fluminense. Aí quando o Pedro faz gol, ele fala, você é cria de xerém. Mas é verdade. Por isso está desse jeito aqui, ó. Mas peraí, esse na verdade é uma brincadeira, prefeito. Isso aqui é meu, esse aqui já tem dono, vou pôr até aqui para ficar bonito, porque esse aqui é o bonito. Mas eu tenho um presente pro senhor. Olha, momento de... Filma aí, Ellen. Filma aí, porque esse aqui é um... Deixa eu fechar até meu notebook aqui. Esse é o momento, vou mostrar pro pessoal primeiro, o Adelmo. Não olha para a câmera, Adelmo. É surpresa para o senhor ainda, ó, cuidado, ó. Só o pessoal tá vendo, olha lá. Olha esse craque aí, será que isso joga bola ou não, gente? Será que é bom de bola? Será que o homem é um leão ou não? Olha aí, prefeito, seu presente. Esse sim, ó. Será que tá bonito? Muito obrigado. Gostou desse aí? Esse aqui sim. Ou o senhor troca por esse? Não. E não sei se o senhor percebeu, mas olha essa camisa, é um novo uniforme do Uberlândia e do Fluminense. Pois é. É um uniforme misturado, suas duas paixões. Esse presente é com muito orgulho que a gente dá a ele, prefeito. É o nosso amigo Thiago Max que faz essas artes, essas obras de arte aí, né, para agradar pessoas como o senhor, pessoas importantíssimas na nossa vida. Eu quero que o senhor guarde de coração, porque esse aí tem que ficar num cantinho especial. Pode deixar que vai para um lugar muito especial. E eu quero ver o dia que eu for na casa do senhor, eu quero te entrevistar de fundo para esse quadro aqui. Ou então eu levo esse aqui que a gente colocar lá também. Não. Esse aí você pode ficar para você. Eu vou guardar aqui, prefeito, só para a gente terminar aqui, porque... deixar aqui, pessoal. Deixar aqui quietinho. Pode ficar tranquilo que eu não vou levar de volta. Não vai não. Não, esse aí é seu garantido. Eu vou esconder esse aqui, porque senão o Adelmo não vai nem me responder aqui. Mas na verdade, eu quero que o senhor fale agora as considerações finais. O que o senhor acha desse bate-papo? Nós estamos com esse trabalho do Uberlândia Retrô, é novo, mas é incrível como as pessoas, Adelmo, e você é dessas gerações de brincar na rua, né, da gente ter uma Uberlândia que tinha coisas maravilhosas para fazer. Como é que o senhor vê esse projeto do Uberlândia Retrô resgatando a história de pessoas como o senhor, pessoas que estão aí, às vezes, esquecidas da nossa sociedade, pessoas que foram importantes? Olha, primeiramente, meus parabéns para você.
Você sempre mostrou um grande jornalista, um grande conhecedor da história, e esse seu programa vai escrever histórias de Uberlândia que às vezes o povo nem sabe. E aquele povo que não faz a sua história é esquecido. Então, acho que o Retrô representa isso, registrar a história para não ficar no esquecimento. E a sua história está registrada, porque o senhor nunca será esquecido, nem aqui no Uberlândia Retrô e nem em lugar algum do país. E vou dizer até internacionalmente, porque eu sei que o senhor já teve com Bill Clinton, né? Já teve com os famosos internacionais, com o Rei Pelé. Quer dizer, Odelmo é história, Odelmo é cultura, Odelmo é leão, Odelmo é carneiro, Odelmo é o negro, Odelmo é o avô, bisavô, enfim, é o nosso eterno prefeito. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito, por inaugurar esse podcast nosso. E que Deus continue te abençoando. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô.